Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o significado do selamento. O selamento é uma confirmação daquele que quer trabalhar de acordo com os ensinos, viver de acordo com as leis do Criador. E ele tem que ter essa dignidade de viver de acordo, ele tornar-se um representante do Criador em todos os sentidos, na moradia, no trabalho, do jeito que anda na rua, do jeito que se apresenta, na hora da alimentação. Ele é um representante do Criador, porque quando duas pessoas se encontram, uma gosta de um divertimento A e a outra gosta do divertimento B, as duas se defendem os divertimentos que gostam. Ela vai defendendo aquele divertimento que ela gosta e o outro vai defendendo. E sempre arrumam assim justificativas para que o que ela está defendendo seja melhor do que aquele que o outro está defendendo. Nós, trabalhando para o Criador, nós temos que ter essa capacidade de defender os ensinos, de nos posicionarmos, de nos tornarmos um reflexo daquilo que nós temos a convicção dos ensinos do Criador. Estudamos o livro Na Luz da Verdade e nós nos prontificamos a explicar, a defender os ensinos, os pormenores, a compreensão, porque nós sabemos assim que as pessoas pegam uma bandeira e ela só conhece aquela bandeira, ela não aprofundou nos ensinos. O sistema de entorpecimento vai fazendo com que a pessoa ache que ela está certa na vida. Nós não podemos nos tornarmos assim, tem que ter clareza. Nós sabemos que a fé é convicto, eu conheço os ensinos, porque quando a pessoa conhece, quando ela precisa de um auxílio, ela recebe o auxílio, ela tem crédito, porque ela vive de acordo com os ensinos. Então, voltarmos para a pátria do Espírito não é um procedimento assim, mais ou menos. Nós temos que lembrarmos que todos os mensageiros passaram por limitação justamente pelos seus semelhantes, por não conhecerem os ensinos e prontificarem em falarem qualquer coisa e procederem de qualquer maneira. Mas aquele mensageiro teve a limitação, mas ele estava convicto. É isso que é importante, quando a pessoa se encontra convicta com o conhecimento que ela tem, o jeito que ela tem, o procedimento. E nós sabemos assim que uma diminuição de saúde, a doença está sempre relacionado ao comportamento que a pessoa teve, ou ela está resgatando um karma, porque nós sabemos assim que quando uma criança pequena adoece, muitas vezes ela muda a maneira de ser, passa a ter um posicionamento. E se ela continua enfraquecida, a voz dela volta para o estágio anterior. A doença, ela procede assim, para termos o amadurecimento, para resgatarmos o nosso karma, ou porque estamos transgredindo, não estamos vivendo de acordo, porque quando fala-se que tem que ser natural, não é andar descalço, não é andar de qualquer maneira. Ser natural é porque o nosso corpo tem uma sabedoria. Como tem muitos alimentos que estão alterados, como tem influências, então as pessoas normalmente não se veem, então elas vão caminhando e vão alimentando de qualquer maneira. E como o corpo é natural, então ele tem um processo de rejeição. Então ele debilitou para fazer o metabolismo daqueles alimentos errados, daquelas condutas erradas. Na nossa vida interna, nós temos que nos tornarmos convictos com os ensinos, porque nós temos dentro de nós um movimento, e esse movimento a gente vai observando assim, e muitos falam assim, que não se aguentam. Então a pessoa tem sempre que ir, que voltar, tem sempre que fazer, parar e ver o procedimento, levantar mais cedo, estudar o livro Na Luz da Verdade e perceber
perceber, porque nós achamos que somos, mas não somos, porque não somos perseverantes. Aquele ensino que Jesus trouxe, a carne é fraca, é verdadeiro, porque nós, na matéria grosseira, nós nos encontramos assim. O nosso propósito torna-se fraco também porque nós recebemos muitas influências. Nós não nos mantemos no nosso posto, porque se estivéssemos firmes no nosso posto, o outro não interferia. Sabia que ele é capaz, ele é qualificado. Então o distanciamento da luz faz isto, faz com que a pessoa interfira na nossa vida. Isso é sério. A empresa não manda a pessoa embora. A pessoa é que foi sendo descuidada, não foi ficando no seu posto. A significação do selamento é assim: a pessoa tem que preencher-se, ela tem que ser, ela tem que tornar-se, ela tem que ir qualificando para a vida. E nós temos que lembrarmos assim que a qualificação para a vida é conhecendo o livro na luz da verdade, não é para um período, é toda a época da nossa existência. Então a pessoa tem que lembrar assim que ela tem que esforçar, ela tem que viver de acordo, ela é que tem que fazer todo um procedimento para ela. E a gente vai observando nas pequenas coisas. Descuidou, perdemos a consideração. Aquele que tem aquele grau naquela empresa, dirigem a ele com todo um respeito, ele sai da empresa. Se ele não continuou impregnado naquele grau, ele vai conviver com qualquer um. Isso é físico. A significação do selamento é essa importância. A pessoa tem que lembrar que ela é que tem que ter aquele propósito. E a gente vai observando assim que aqueles homens da caravana tinham o conhecimento dos astros que eles precisariam de seguir à noite. Porque quando está muito quente, também eles não caminham durante o dia, eles fazem a caminhada à noite, por causa dos animais, faziam anteriormente. Então eles tinham que conhecer a rota das estrelas. Então isso é físico, isso é verdadeiro. Então nós temos que conhecer os ensinos de todas as maneiras. Aquele que estuda o livro na luz da verdade tem sempre um movimento dentro dele. E esse movimento é para que ele se esforça mais ainda para ele voltar em direção à luz. Isso é físico. Porque se ele descuida um pouco, a gente sabe assim, que quando uma pessoa tem um rio e ela conhece aquela região, porque ela viveu naquela região no seu período de mocidade, ela sabe como ela precisa dar as braçadas para atravessar aquele rio. E ela conhece um ou outro que foi até a metade e voltou. Resultado, não justifica, pois o esforço que ele fez para voltar seria o mesmo esforço que ele gastaria para acabar de atravessar. Então esse propósito nosso tem que ser assim, bem firme, bem definido conosco, porque a gente sabe assim, se a pessoa descuidou durante a sua vida, então ela vai para caminhos que não dá a ela uma paz interna. E essa paz é com o conhecimento. Muitos acham assim que é comprando uma propriedade na praia ou um sítio ou fazendo um muro bem alto da sua moradia. Não é essa a paz. A paz é quando a pessoa tem confiança nos ensinos e ela então tem os cuidados necessários que precisa de ter, mas ela confia nos ensinos, então ela se encontra em paz com ela mesma. O significado do selamento é assim: quando a pessoa estuda, ela vê que ela recebe da força do livro na luz da verdade, para ela ficar ciente, consciente dessa força, para ela conseguir saber o que ela precisa e o que vai dar a ela essa segurança. Viver desta fonte, isso é físico, porque uma criança pequena, numa determinada idade, então quando ela vai atravessar a rua com aquele adulto, ou ela já procura a mão do adulto, ou o adulto pega na mão dela. Então essa segurança nós temos que ter com os ensinos. Não é para um período, é físico, é verdadeiro. Ter a confiança nos ensinos, voltar para a pátria do Espírito é um trabalho contínuo. Cada pessoa tem que lembrar assim, que ela é que tem que fazer esforço, ela é que tem que ter o conhecimento.
O significado do selamento. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade e ela procura ser séria com ela, ter método, então ela faz uma ligação com os guias luminosos. Isso é físico, porque nós sabemos assim que nós fazemos a ligação na matéria grosseira, com os conhecidos, com os propósitos, com os guias luminosos, nós também fazemos ligação. Aqueles auxiliadores que se encontram num grau acima, eles entram em contato conosco e eles atuam através do nosso cerebelo, através da nossa intuição. Quando a pessoa tem boa vontade, tem um princípio de querer realmente melhorar, de querer fazer parte daqueles que vão trabalhar na vinha do Senhor, ela também tem uns anos de dedicação. Se a dedicação dela continua, esses auxiliadores continuam. Mas se ela fica enfraquecida, sem interesse, esses auxiliadores vão embora. Então o que acontece? A pessoa passa a receber influências que não dá a ela uma diretriz, porque foi feita a ligação com o interesse profundo que a pessoa teve. E essa ligação durou um tempo. Um tempo depois a pessoa começa a ficar dispersa, mas ela continua recebendo a ligação. Quando se fala que aquela pessoa tem uma simpatia, está relacionado a essa ligação que ela recebeu. Se a pessoa descuidar, essa simpatia passa a ter influências prejudiciais, porque nós temos que lembrarmos assim, que a força que o Criador nos possibilita, a vida, o impulso, é neutro. Nós é que vamos direcionando esta força. Se nós ficamos enfraquecidos com o nosso propósito, desinteressados, não perseverando mais, acontece que nós continuamos recebendo desta força e agora ela passa a ser usada erradamente. Isso é bem sério assim. Nosso propósito no começo tem que ser um propósito muito firme e esse propósito tem que ser contínuo. Então aquele método de levantar, aquele método de deitar, o alimento correto, os passeios inadequados, pararem, então as convivências com pessoas que não nos traz proveito. Se a pessoa quiser continuar recebendo desta força, então o propósito dela tem que ser diferente. E nós temos que usar desta força para nós, percebendo como nós somos, como nós falamos, como nós somos considerados, como nós podemos melhorar a nossa consideração. Primeiro a gente tem que trabalhar com a gente. Quando fala que uma pessoa não é considerada, tem que analisar assim o comportamento da pessoa que ela tem, que perdeu a consideração. Isso é físico. Temos que voltar a ter essa consideração. Então, quando a pessoa vai caminhando pela vida, ela tem que ir alinhando. E a referência é aquela condição bem importante assim, que é nos ensinos, porque é que vai nos norteando, vai nos possibilitando assim esse equilíbrio. E tem muitas coisas bem importantes. Nós sabemos que quando uma pessoa é prática, ela fala pouco. Então, aqueles que falam muito tem aquela referência assim, eles têm braço curto. Então nós temos que ir analisando onde nós nos enquadramos. Ter braço curto quer dizer assim, não pega no batente, não pega no serviço. É bom para falar. Nós temos que ir observando essas características nossas e observando como é que nós podemos melhorar. Nós sabemos assim que um pai melhora o filho de dentro. É o comportamento dele é que melhora aquele filho. E se ele tem o propósito de conhecer os ensinos e dedicar o seu tempo para os ensinos, ele tem um norte com o seu filho. E isso é físico. Esse anseio que tem dentro de cada um de nós, isso é aquela saudade para voltarmos para a pátria do Espírito. Então a nobreza, a polidez já está implícito em nós, na nossa constituição. A constituição do espírito humano é de uma constituição superior. Olhar essa nobreza, como é que ela está sendo usada, observar assim esse sistema que desenvolveram aí de querer auxiliar o nosso semelhante. Nós temos que observar assim que uma pessoa que é coerente, os auxílios que ele possibilita são sempre na proporção
da capacidade de receber daquele que está precisando do auxílio. E naquela condição, bem simples assim, porque quando nós damos a mais, é um problema para aquela pessoa. Nós também seremos assim, para nós recebermos a mais, nós temos que nos qualificarmos. Então, o saber anda junto com a dedicação. E é bem importante porque muitos profissionais, nos trabalhos que eles apresentam, é através de milhares de repetição, fazendo aquela função, é que ele qualificou-se. Então, na nossa vida interna, para nós nos tornarmos representante do Criador, ter esta capacidade de receber da força, nós temos que lembrarmos assim, é dedicando, é a seriedade, é aquela firmeza, é aquela convicção, porque nós sabemos assim que para a matéria grosseira a pessoa tem as convicções dela e ela defende aquelas convicções. Ela tem os posicionamentos, ela tem aquilo que muitos falam assim, especialmente os familiares, que a pessoa é muito rígida, ela não cede. Então tem que observar assim, onde é que eu me encontro nessas referências. Então, o significado do selamento é esta condição bem importante, assim, da pessoa ficar ligada com a luz e, nesse caminho, ela caminhar de volta para a pátria do Espírito, para a sua origem. E é a vida toda, não é para um período. Nós sabemos assim que nós, quando viemos para essa terra, nessa época atual, já trouxemos dentro de nós as influências daquilo que nós almejávamos. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que ela precisa de organizar essas influências e tirar as influências que foram colocadas na sua vida, que ela permitiu, porque nós permitimos. Quando tem uma interferência na nossa vida, ou nós aceitamos a interferência, nós permitimos. Essas interferências fica bem claro assim, quando uma pessoa tem um cão e esse cão apresenta assim uma seriedade porque ele foi criado, orientado para ser um cão de guarda, para tomar conta daquela moradia. Então, quando chega visitantes, esse cão é retirado, para que esse cão não fique familiar com estranhos, porque vai atrapalhar o trabalho dele. E quando um ou outro pergunta por esse cão, o dono daquele cão fala que não pode aproximar-se dele, porque acaba atrapalhando aquele animal. Nós também somos assim. Se nós passamos a receber muitas influências, nós vamos desviando do nosso propósito. Então, a nossa meta, o nosso objetivo é voltar para a pátria do Espírito. Aqueles anunciadores que trouxeram os ensinos, a diferença deles é que eles seguraram o propósito de anunciar as mensagens que foi dada a ele aquela incumbência. E quando o Filho de Deus veio também com o propósito de abrir de volta o caminho para o paraíso, porque os velhos profetas, os anunciadores, já não tinham mais a força que precisaria de ter para abrir de volta. E quando ele viu o caminho dos espíritos humanos serem assim enfraquecidos, então ele viu que precisaria de vir um outro. Então ele anunciou a vida do Filho do Homem, que viria um outro que não ele. As referências hoje que nós temos assim, porque todo cristão sabe que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas muitos não sabem o procedimento, a origem do Espírito Santo. O Espírito Santo é a justiça, é Emmanuel, o Filho do Homem, esse que Jesus anunciou, que é a lei. Jesus fala assim que pecado contra Deus Pai, contra Deus Filho pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Quem é o Espírito Santo? Então a gente sabe agora que é o Filho do Homem, Emmanuel. Então esse equilíbrio que existe na criação, voltarmos para a pátria do Espírito, a pessoa tem que estar com todas as informações e ela tem que estar impregnada com aquela convicção. E uma impregnação é a vida toda, quando a gente tem um conhecimento da função que nos possibilita a sobrevivência, então a pessoa fica mais segura com aquelas informações que ela precisa de fornecer sobre o trabalho que ela executa, sobre a apresentação que ela está fazendo das funções que ela executa. Então esse aprofundamento, essa segurança dentro de nós.
aquele que vai estudando o livro Na Luz da Verdade com uma convicção, e nós sabemos assim que quando uma pessoa aceita dentro dela aquelas informações, aquelas instruções, ela precisa de ficar muito firme toda a época da sua existência, para que ela não deixe os seus pensamentos atuarem, porque é bem interessante, quando a gente fica mais fraco nos estudos do livro Na Luz da Verdade, então a gente também deixa os pensamentos atuarem, e é bem interessante, porque os pensamentos atuam assim, fazendo um jogo de condenando, de confirmando, de enaltecendo. Depois entra naquela condição assim, de acharmos que nós não temos mesmo a qualificação. Então os nossos pensamentos, as nossas emoções vão flutuando. A segurança é com a intuição, porque a intuição é a manifestação do Espírito. É aonde esta força, e aquele que está convicto do livro Na Luz da Verdade, esta força entra dentro de nós e ela atua com aquela segurança, com aquela determinação. E é muito importante assim, porque quando Jesus fala que a nossa fala não deve passar nem do sim nem do não, quer dizer assim, quando nós atuamos com a intuição, nós vemos até onde nós podemos falar. Nós não ficamos calados por omissão. Nós ficamos calados porque nós temos o saber e nós temos que desenvolver a maneira de poder transmitir aquelas informações para aquele que está apresentando. Então, o calar é uma maneira que nós temos que desenvolver para ter uma reflexão, para ver o grau que aquele que está verbalizando, o grau em que ele se encontra, e nós termos a convicção de entrar naquele grau para poder falar do procedimento correto das informações, das instruções, e ter aquela condição bem importante assim. Tem um ensino que fala assim que não podemos dar pérola aos porcos. Então essa condição é física e é verdadeira. Quer dizer que se a pessoa se encontra convicta do jeito que ela está, não adianta querer ter uma argumentação. Ela própria já fechou o caminho para que ela pudesse receber das informações. E nós sabemos assim que para fechar o caminho é bem simples, porque é só entorpecer. A única coisa que nós temos na vida é a lucidez, de nos encontrarmos lúcido com aquilo que nós precisamos. Se a pessoa entorpece, do jeito que ela caminhou para o entorpecimento, ela tem que voltar desse entorpecimento. As manifestações que existem dentro de nós nos possibilitando assim uma clareza daquilo que nós podemos trabalhar. E os posicionamentos é bem interessante, porque na moradia que tem mais de um filho assim, fica bem fácil assim. Aquele filho tem um propósito, independente da idade que ele se encontra. Então os pais falam, e não adianta falar, do jeito que ele está com esse propósito, ele vai realizá-lo, porque ele está convicto e ele tem essa coisa assim, essa personalidade de não ceder. Agora, organizar aqueles que ainda se encontram na nossa responsabilidade é uma condição que a pessoa tem que desenvolver essa capacidade. Não é abandonar, é ver até onde pode auxiliá-los. E assim nós vamos trabalhando. E aquele que está convicto do livro Na Luz da Verdade, ele também tem que lembrar assim, que a responsabilidade dele é maior, porque tem um ensino que fala assim que muito foi dado e muito será exigido. Quando a pessoa tem a convicção, ela tem que apresentar-se naquela capacidade de resolver tudo aquilo que vier para ela, todos os questionamentos. Tem que saber a diferença, até onde ela pode ter um aprofundamento naquelas soluções que ela está apresentando. O meio termo, o equilíbrio, é individual, então o esforço é a vida toda que nós temos que desenvolver. E o esforço a pessoa tem que lembrar assim, que nós temos a compensação. Fica bem fácil assim da gente ir observando a responsabilidade que nós temos no nosso dia a dia, com essa responsabilidade que nos apresenta diariamente, e quando a pessoa tem um pouco de lucidez, ela fica feliz quando ela conclui aquele dia e ela teve o saber para resolver aquelas responsabilidades. Então a felicidade é assim, é apresentando a capacidade para resolver aquilo que precisa de ser resolvido. E quando nós temos um aprofundamento nos ensinos,
também nós ficamos felizes. As limitações que são nos apresentadas, nós vamos convivendo com aquelas limitações, porque é bem interessante quando uma pessoa está caminhando no caminho de volta para a sua pátria espiritual, arrumando o seu passado e não deixando desencadear o seu presente, porque ela tem a firmeza, ela tem o saber, ela tem a segurança. Então acontece uma coisa muito importante assim, ela fica feliz, porque não tem pendências. Então a pessoa vai ficando feliz e ela vai ficando mais leve na vida. O mais leve não é superficial, quer dizer assim, ela apresenta aquela confiança, o jeito que ela atua no seu dia a dia é um jeito bom. Então voltar para a pátria do Espírito é estudando o livro Na Luz da Verdade. O conhecimento do significado do selamento é um aprofundamento do livro, e a pessoa tem que lembrar assim, que essa força que o livro nos possibilita para aquele que está estudando é verdadeira, porque ela tira o anseio, a insegurança, possibilita o saber, possibilita a esperança. Então as limitações que nós temos, com a esperança nós vamos resolvendo, nós vamos caminhando mais facilmente. Então receber direto desta força, a pessoa tem que lembrar que ela tem que manter-se ligada. A força existe e todos nós sabemos. A força é bem importante assim, porque é o amor. Nós sabemos assim que a convicção de que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Filho do homem, Emmanuel. E se uma pessoa apresenta uma dúvida sobre essas informações, essa pessoa não se encontra convicta, porque o mundo cristão sempre soube do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, para o mundo cristão, ele é verdadeiro. Saber agora que o Espírito Santo é Emmanuel, é aquele que desencadeou o juízo, é aquele que está possibilitando que nós tenhamos as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade, que nos possibilita a segurança, porque a segurança, todos nós sabemos que é uma condição interna. Quando tem o aprofundamento nos estudos, a pessoa se sente segura, e a segurança é que dá a ela a diretriz. A pessoa tem que ter um aprofundamento, e esse aprofundamento é todos os dias, não é para um período. Quando nós passamos a conhecer o livro Na Luz da Verdade, e nós ficamos satisfeitos com aquelas informações, e desenvolvemos a convicção de que essas informações é que nos auxiliam, e que através das vivências nós vamos confirmando que essas informações nos auxiliam, porque quando fala assim do alimento espiritual, é esta condição. Então nós sabemos assim que nós temos o alimento físico, nós necessitamos do alimento físico, necessitamos do ar e necessitamos dessas irradiações que nos possibilitam a esperança. E a gente vai observando que essas informações é que nos vivifica. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição e vai nos colocando direto com a fonte que forma a vida. Então voltar para a pátria espiritual é assim, tem que estar convicto com os conhecimentos que cada um precisa, porque quando uma pessoa vai de uma localidade para outra, ela tem que conhecer aqueles caminhos, aquelas informações que vão apresentando ao longo do percurso. O livro Na Luz da Verdade vai nos apresentando as informações ao longo do percurso. Toda a época da nossa existência, as informações, as instruções, vai nos possibilitando assim uma segurança interior. Aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade, ele tem que lembrar assim, um esforço é a vida toda. Se a pessoa na sequência para de fazer o esforço, então ela para de receber também daqueles auxílios que ela estava recebendo anteriormente.